Você já sentiu que algo não está exatamente certo com o seu corpo? Mas pensou: é só a idade. Deve ser normal. É uma atitude muito comum. Não é muitos de nós. Ao longo dos anos, começamos a atribuir pequenos desconfortos ou mudanças a esse processo natural de envelhecer. E, em parte, isso é verdade. Nosso corpo muda. Mas há uma linha tênue, e muitas vezes perigosa, entre o que é um sinal de que estamos amadurecendo e o que é um grito de socorro do nosso organismo. A triste realidade é que essa crença de que tudo é da idade pode nos levar a ignorar sinais importantes, alertas que o nosso corpo está enviando para nos dizer que algo mais sério pode estar acontecendo. E quando se trata de algo tão grave quanto o câncer de intestino, essa demora pode ter um custo altíssimo. O segredo para se proteger não é ter medo, mas sim estar informado e saber distinguir o que é normal do que não é. É sobre dar a si mesmo a chance de uma vida longa e saudável, prestando atenção aos detalhes. Neste vídeo, vamos conversar abertamente sobre 7 sinais de alerta para o câncer de intestino, ou câncer coloretal, que jamais devem ser ignorados. São 7 bandeiras vermelhas que, se identificadas a tempo, podem fazer toda a diferença. Fique comigo até o final, pois há algo que pode mudar a sua perspectiva e talvez até salvar a sua vida, garantindo que você viva seus melhores anos com mais tranquilidade e bem-estar. Então, vamos começar com o primeiro sinal, aquele que muitas vezes nos pega de surpresa, porque afeta uma das funções mais básicas do nosso corpo, mas que nem sempre damos a devida atenção às mudanças persistentes nos seus hábitos intestinais. Não estamos falando de um dia ou outro em que você se sente um pouco mais preso ou com o intestino mais solto. Isso pode acontecer por causa da dieta, estresse ou até uma virose passageira. O que realmente levanta uma bandeira vermelha é a mudança que dura semanas, ou até meses, sem uma explicação clara. Talvez você sempre tenha sido uma pessoa que ia ao banheiro todos os dias, de forma regular, e de repente percebe que está alternando entre períodos de prisão de ventre e diarreia. Ou que a frequência mudou drasticamente, você ia 3 vezes por semana e agora vai 3 vezes por dia. Ou o contrário, a consistência das fezes também é importante. Se antes elas eram bem formadas e agora estão sempre mais finas, como um lápis, ou muito soltas e aquosas. Isso é algo que precisa ser investigado. Imagina a Dona Maria. Sempre foi conhecida por sua rotina impecável, inclusive a intestinal. Mas nos últimos 2 meses, ela percebeu que precisava correr para o banheiro várias vezes ao dia, com uma diarreia que parecia não ter fim. E quando não era isso, passava dias sem conseguir ir, sentindo um peso incômodo. Ela pensou: deve ser algo que comi, ou é o estresse do dia a dia. Mas essa persistência é o que diferencia um incômodo passageiro de um possível sinal de alerta. Um tumor no intestino pode, sim, alterar o trânsito normal das fezes. Ele pode irritar o revestimento intestinal, causando diarreia, ou pode começar a bloquear a passagem, causando prisão de ventre ou fezes mais finas. Por isso, preste atenção em como seu corpo funciona e se ele está mudando seu padrão de normalidade. O segundo sinal é talvez um dos mais assustadores, mas também um dos mais claros: a presença de sangue nas fezes ou sangramento retal. É natural que a gente se assuste ao ver sangue, mas muitas vezes a primeira reação é tentar minimizar. Não deve ser hemorroida. Esforcei demais para ir ao banheiro. Pensamos, e sim, muitas vezes é. Hemorroidas são comuns, especialmente na nossa idade, e podem causar sangramento. Mas o grande problema é quando assumimos isso sem investigar.
O sangue pode aparecer de várias formas, pode ser de um vermelho vivo, pingando no vaso sanitário ou no papel higiênico depois de você se limpar. Ou pode estar misturado às fezes, deixando-as com uma coloração mais escura, quase preta e com aspecto de borra de café. O que chamamos de melena, um sangramento que vem de uma parte mais alta do intestino, tende a ser mais escuro, porque o sangue é digerido no caminho. Já um sangramento do reto, ou da parte final do intestino grosso, tende a ser mais vivo. O importante aqui é que qualquer sangramento deve ser investigado por um médico. Não se autodiagnostique. Pense no seu Antônio, que começou a notar um pouco de sangue no papel depois de ir ao banheiro. Ele sempre teve hemorroidas. Então não se preocupou muito. É a mesma coisa de sempre, ele pensou. Mas o sangramento continuou. E ele começou a se sentir mais cansado, quando finalmente procurou o médico. Descobriu que não eram as hemorroidas habituais, mas sim algo mais sério que estava causando o sangramento. O câncer coloretal pode causar sangramento lento e constante, que você pode nem perceber, ou sangramentos mais evidentes. Esse sangramento, mesmo que pequeno, pode levar à anemia, que nos leva ao próximo ponto. Mas antes de irmos para lá, quero reforçar: se você vir sangue, não espere, procure um médico. É um dos sinais mais importantes e que mais vidas podem salvar quando investigado rapidamente. Não é para se desesperar, é para agir. Agora que falamos sobre as mudanças no funcionamento do intestino e o sangramento, vamos para o terceiro alerta, que pode ser mais sutil, mas igualmente importante: a dor abdominal ou desconforto persistente. Todos nós, de vez em quando, sentimos uma pontada, uma queimação ou um inchaço na barriga. Isso é parte da vida e muitas vezes tem a ver com o que comemos ou com um pouco de gases. Mas o que devemos nos preocupar é com uma dor que não passa, que se torna crônica, ou que muda de característica. Não é aquela dorzinha que aparece e vai embora rapidamente. É uma dor, um desconforto, uma cólica, um inchaço ou uma sensação de plenitude que fica ali, incomodando você por semanas, talvez meses, e que não melhora com as medidas habituais, como um chazinho ou um antiácido. Às vezes, essa dor pode ser acompanhada de gases em excesso ou uma sensação de que sua barriga está sempre inchada, mesmo quando você come pouco. Imagine a Dona Lúcia, que há um tempo vem sentindo um aperto, uma cólica na parte inferior da barriga. Ela pensava que era apenas a digestão mais lenta da idade, ou talvez algo que comeu no almoço. Mas a dor começou a vir com mais frequência. Às vezes era mais forte depois de comer. Outras vezes parecia uma pontada constante que não a deixava em paz. Ela tentou mudar a dieta, mas nada parecia aliviar de vez. Um tumor no intestino, dependendo de sua localização e tamanho. Pode causar dor de várias maneiras, pode irritar o revestimento intestinal, obstruir parcialmente a passagem das fezes, ou até mesmo esticar as paredes do intestino, causando cólicas. Se essa dor ou desconforto se tornou um companheiro frequente e indesejado, e você não consegue encontrar uma causa clara ou uma forma de aliviá-lo permanentemente, é um motivo forte para procurar uma avaliação médica. Não deixe que o "deve ser gases" se torne um "poderia ter sido". O quarto sinal é algo que muita gente, infelizmente, pode até comemorar num primeiro momento, mas que é um dos alertas mais sérios: a perda de peso inexplicável. Quem não gostaria de perder uns quilinhos sem esforço? Não é verdade, especialmente depois de uma certa idade, quando parece que cada grama a mais se agarra a nós com todas as forças. Mas quando o peso começa a diminuir, sem que você tenha mudado sua dieta, não esteja fazendo mais exercícios
ou não esteja passando por um estresse evidente que afete o apetite. Isso é uma bandeira vermelha muito importante. Estamos falando de perder. Por exemplo, mais de 5% do seu peso corporal em 6 a 12 meses, sem uma razão aparente. Se você pesa 70 quilos e perdeu 3, 5 quilos ou mais sem ter feito nada para isso, é um sinal, um câncer, como o de intestino. Pode fazer com que o corpo gaste mais energia do que o normal, mesmo em repouso. Além disso, a doença pode liberar substâncias que afetam o apetite e o metabolismo, fazendo com que a pessoa perca peso e massa muscular, o sangramento intestinal, mesmo que pequeno e imperceptível. Também pode levar à anemia, que por sua vez causa uma série de outros sintomas, incluindo fadiga e perda de peso. Pense no Sr. João. Ele sempre foi um homem de bom apetite. Gostava das suas refeições. Mas nos últimos meses, sua esposa começou a notar que ele estava comendo menos e que suas roupas estavam ficando mais folgadas. Ele não estava fazendo dieta, nem se exercitando. Na verdade, ele sentia-se um pouco mais fraco do que o normal. Ele mesmo não havia percebido a extensão da perda de peso, até que a esposa o alertou. Uma perda de peso não intencional é um sinal que seu corpo está trabalhando de forma diferente e pode estar usando recursos para combater algo grave. Nunca descarte uma perda de peso inexplicável como algo positivo. Isso nos leva diretamente ao quinto sinal: fadiga e fraqueza persistentes. Não é aquela sensação de cansaço depois de um dia agitado, ou a necessidade de uma soneca à tarde, que é bastante comum e até saudável para muitos de nós. Estamos falando de uma exaustão profunda, que não melhora com o descanso, que te impede de fazer atividades rotineiras que antes eram fáceis. É como se sua energia estivesse completamente esgotada e você se sente fraco, sem forças para nada. Muitas vezes, essa fadiga e fraqueza estão relacionadas à anemia, que por sua vez pode ser causada por um sangramento crônico e lento no intestino devido a um tumor. Mesmo que você não veja sangue nas fezes, o sangramento interno pode estar acontecendo, diminuindo seus níveis de ferro e, consequentemente, a sua capacidade de transportar oxigênio para as células do corpo. Imagine a Dona Teresa, que sempre foi ativa, cuidava do jardim, fazia suas caminhadas matinais. De repente, ela começou a sentir que subir um lance de escadas era uma tarefa exaustiva. Ela se sentia cansada logo ao acordar, e a energia simplesmente não vinha. Ela pensou que era coisa da idade, que estava apenas envelhecendo e que as coisas seriam assim dali para frente. No entanto, sua pele estava mais pálida, e ela sentia tonturas com frequência, a anemia, por deficiência de ferro. É uma consequência comum e silenciosa de sangramentos no trato gastrointestinal, e pode ser o primeiro e único sinal de um câncer de intestino. Se você está se sentindo constantemente esgotado, com uma fadiga que não passa e uma fraqueza que te impede de fazer as coisas que você gosta, não ignore. Peça um exame de sangue simples ao seu médico. O sexto sinal é uma sensação bastante incômoda e enganosa, a sensação de esvaziamento intestinal incompleto. Você acaba de ir ao banheiro, fez suas necessidades, mas ainda sente que precisa ir de novo, que o intestino não esvaziou completamente. É uma sensação de urgência que não se resolve, uma pressão ou desconforto no reto, mesmo depois de ter defecado. Isso é tecnicamente conhecido como tenesmo. Essa sensação pode ser muito frustrante e perturbadora, pois você vai ao banheiro várias vezes, mas a sensação de que ainda tem algo lá persiste. Pense no seu Geraldo, que começou a ir ao banheiro e logo depois sentia que precisava ir novamente. Ele passava um tempo lá, se esforçava, mas a sensação de que algo estava preso ou que ele não tinha esvaziado tudo continuava.
Isso o deixava ansioso e desconfortável. E ele começou a evitar sair de casa por medo de não encontrar um banheiro a tempo. Essa sensação pode ocorrer quando há um tumor na parte final do intestino, no reto, que cria uma espécie de obstrução fantasma, ou irrita a parede intestinal, fazendo o corpo sentir que ainda há fezes para serem expelidas, mesmo que não haja. O tumor pode estar ocupando espaço, ou inflamando a área, simulando a presença de fezes. Não é um problema de força ou de se esforçar mais. É uma alteração na percepção do seu intestino. Se você sente que seu intestino nunca está completamente vazio. Se há uma urgência que não se resolve com a evacuação. E isso se tornou um padrão em sua vida. É crucial conversar com seu médico. É um sinal de que algo pode estar interferindo na função normal do seu reto e intestino. Por fim, o sétimo sinal, que é menos comum, mas que, quando aparece, é um alerta bastante claro à presença de um nódulo ou massa no abdômen. Embora o câncer de intestino geralmente não seja percebido como um nódulo externo, em alguns casos, especialmente se o tumor crescer o suficiente ou se espalhar para áreas próximas. Pode ser possível sentir uma massa ou inchaço na barriga. É importante notar que nem todo nódulo no abdômen é câncer. Longe disso. Pode ser um cisto, um fibroma, um lipoma, ou até mesmo um acúmulo de fezes mais endurecidas. Mas a presença de qualquer inchaço, protuberância ou massa que você possa sentir ao tocar seu abdômen e que não estava lá antes, e que persiste, precisa ser examinada por um profissional de saúde. Pense na Dona Benedita, que estava se trocando e, ao passar a mão pela barriga, sentiu uma espécie de caroço na região do lado direito. Ela ficou assustada, pois nunca tinha notado aquilo. Ela não sentia dor, mas a massa estava lá. Ela procurou o médico imediatamente. O que foi a atitude mais acertada? Um tumor no intestino. Se for grande o suficiente, pode ser palpável através da parede abdominal, ou pode ter se espalhado para gânglios linfáticos ou outros órgãos próximos, criando essas massas. É um sinal mais avançado, mas ainda assim, um que requer atenção imediata. A autopalpação e o conhecimento do seu próprio corpo são ferramentas poderosas. Se você notar algo incomum, algo que não estava lá antes e que não desaparece, é hora de procurar orientação médica. Não espere para ver se cresce ou some sozinho. A detecção precoce é sempre o melhor caminho. Agora que cobrimos esses 7 sinais cruciais, as mudanças persistentes nos hábitos intestinais, a presença de sangue nas fezes, a dor abdominal ou desconforto que não passa, a perda de peso sem explicação, a fadiga e fraqueza exaustivas, a sensação de esvaziamento incompleto e a rara, mas importante, presença de um nódulo no abdômen. Vamos conversar sobre o que tudo isso realmente significa para a sua saúde e o seu futuro. Entender esses sinais não é para viver com medo, mas sim para ter conhecimento e poder. Seu corpo é um templo, e ele fala com você constantemente. É vital que você ouça, muitas vezes. Na correria do dia a dia, ou pela natural relutância em pensar em doenças sérias, acabamos minimizando o que o nosso corpo tenta nos dizer. Mas, especialmente depois dos 60 anos, quando o risco de câncer de intestino aumenta, essa escuta atenta pode ser a diferença entre um tratamento simples e um mais complexo, ou até mesmo entre a vida e a morte. Lembre-se da história do seu Antônio, que ignorou o sangue nas fezes por achar que era hemorroida, ou da Dona Lúcia, que atribuiu a dor abdominal à má digestão. Cada um deles, ao adiar a consulta médica, perdeu um tempo precioso. A boa notícia é que o câncer de intestino, quando detectado precocemente, tem uma das maiores taxas de cura. Isso significa que,
ao prestar atenção a esses sinais e agir rapidamente. Você não está apenas prevenindo uma doença. Você está protegendo sua qualidade de vida, seus momentos com a família, seus sonhos e planos para o futuro. Não se trata de ser hipocondríaco, mas sim de ser proativo e carinhoso consigo mesmo. É sobre assumir as rédeas da sua saúde. Então, o que fazer se você notar um desses sinais? Não entre em pânico, mas não ignore. O primeiro e mais importante passo é procurar o seu médico. Não tente se autodiagnosticar pesquisando na internet. Um profissional de saúde é a pessoa mais indicada para avaliar seus sintomas, pedir os exames necessários e chegar a um diagnóstico preciso. Seja claro e detalhado ao descrever o que você está sentindo. Quando começou? A frequência e a intensidade. Anotar esses detalhes pode ajudar o médico a entender melhor o seu quadro. Seja seu próprio defensor da saúde. Se você sentir que suas preocupações não estão sendo levadas a sério, não hesite em procurar uma segunda opinião. Sua saúde é muito valiosa para ser deixada para depois. Além de estar atento aos sinais de alerta, a outra atitude poderosa que você pode adotar é a prevenção e os exames de rotina. Converse com seu médico sobre a importância da colonoscopia. Para a maioria das pessoas, esse exame é recomendado a partir dos 50 anos. Mas seu médico pode indicar mais cedo se você tiver um histórico familiar de câncer de intestino ou outros fatores de risco. Não adie seus exames de rotina por medo ou por pensar que está tudo bem. Muitas vezes, esses exames podem detectar pólipos, pequenas lesões que podem se transformar em câncer antes mesmo que causem qualquer sintoma. Removê-los a tempo é a melhor forma de prevenção. É um investimento na sua paz de espírito e na sua saúde futura. Quero ouvir de vocês. Alguém já passou por uma situação semelhante e quis compartilhar a experiência? Talvez a sua história possa inspirar e ajudar outras pessoas a agir. Ou talvez tenha alguma dúvida sobre esses sinais. Deixem seus comentários aqui embaixo. Adoraria ler e interagir com vocês. Se este vídeo trouxe alguma luz ou te ajudou a pensar na sua saúde de uma nova forma, por favor, deixe um gostei e compartilhe com alguém que você ama. Compartilhar conhecimento é um ato de carinho e pode salvar vidas. E para não perder mais dicas valiosas sobre como viver sua melhor vida em qualquer idade, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você será avisado sempre que tivermos um novo conteúdo para te ajudar a viver com mais saúde e bem-estar. Lembrem-se, viver bem é um ato de carinho consigo mesmo. Cuide-se, escute seu corpo e continue a abraçar cada dia com saúde e alegria. Sua saúde é seu maior tesouro. Não deixe que o medo ou a desinformação te impeçam de viver plenamente. Esteja atento. Seja proativo e, acima de tudo, celebre a vida em cada fase. Viva a sua melhor vida em todas as idades.